E a paz de Cristo Jesus a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas nesta celebração, nesse culto de celebração que estamos prestando e oferecendo ao nosso Deus. Você consegue sentir a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar? Você está em paz? Você consegue sentir a presença do Espírito Santo no seu ser nesse momento? Tem alguém aqui que não está em paz? Tem alguém aqui que não está em paz? Tem alguém aqui que saiu deixando um lar desestruturado dentro de casa ou bagunçado? Tem alguém aqui passando por alguma situação que te fez chegar aqui e não estar em paz? Você não precisa ter constrangimento, meu irmão. O que eu estou perguntando é muito sério. Tem alguém aqui que precisa receber uma oração antes de nós entrarmos no momento da palavra, para que você possa receber essa palavra em paz? Se esse é o seu caso, levanta sua mão onde você estiver, que a gente quer orar por você. Problemas acontecem, irmãos. Circunstâncias adversas acontecem. Às vezes o diabo se levanta contra nós quando nós estamos para sair de casa. E talvez você chegou aqui hoje sem estar em paz. É o seu caso? Muito sério o que eu estou falando. E é preciso coragem. Mas a tua coragem pode fazer todo sentido no mundo espiritual para que você receba essa palavra. Você quer estar com o seu coração em paz? Levanta sua mão onde você estiver. Se você não estiver em paz, se você estiver enfrentando alguma adversidade, alguma angústia, algum problema nesse momento que tira a tua paz, se você tem coragem, levanta sua mão. Ninguém vai ver que você levantou a mão, amém. Nós só vamos orar estendendo as mãos em direção para que você possa estar em paz para receber essa palavra. Mais alguém, queridos? Mais alguém? Não tenha vergonha. Pai, nós intercedemos nesse momento por cada coração, por cada mente que aqui se encontra, de uma forma muito especial, Deus, por essa vida que levantou a mão. Deus, cubra, Senhor, cubra essa vida nesse momento, Pai, da paz que excede todo entendimento. Cubra essa vida da paz que vem do Senhor. Trabalhe no seu coração nesse momento. Pai, em nome de Jesus agora, Pai, envia teus anjos ao lar dessa pessoa. Visita a família dela, Senhor. Visita cada membro da família dela nesse momento. Trabalha em cada coração, Deus. Trabalha em cada vida. Trabalha na mente nesse momento, para que nada possa interromper a tua palavra de ser pregada, de ser ministrada, e que esse coração nessa noite seja terra boa, Senhor, terra fértil, para receber a tua palavra. Aqueles outros que não tiveram coragem, Pai, mas também talvez tenham chegado aqui com as suas mentes focados em problemas, com o seu coração angustiado, trabalhe em cada um agora, em o nome de Jesus. Amém e amém. Esse mês de maio é um mês que nós separamos para falar às famílias. Escolhemos 2 séries de mensagens para trabalhar a igreja. Família para sempre, que temos trabalhado às quintas-feiras. E escolhemos para ministrar a igreja aos domingos a série Cobertura Espiritual. Não quero impressionar ninguém com o que eu vou falar aqui, mas acho necessário falar. Imagina o que eu vou falar agora, o que eu vou ilustrar agora. Imagina uma casa de marimbondo, que você sabe que se mexer, vai dar ruim. E se você mexer, vai ter ataques. Imagina um lugar cheio de abelhas, que se você decidir mexer, você corre o risco de sofrer retaliação, você corre o risco de sofrer ataques. Eu sou o pastor desta igreja e cabe a mim direcionar o que essa igreja vai receber de palavra. E
enquanto pensava naquilo que iria ser ministrado à igreja no mês de maio, esperei até o último momento para ter confirmação de Deus se deveria trabalhar essa série. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu conheço essa série há mais de 5 anos. Eu estou nesta igreja há 4 anos. Pastor Júnior, Lívia, minha esposa, são testemunhas de há quanto tempo eu conheço essa série de mensagens. Esse livro que foi usado, esse é um livro que não é recente. Eu conheço esta série já tem muito tempo, irmãos. Eu estou aqui há 4 anos e eu nunca havia feito essa série, porque eu entendia a importância e a seriedade de trabalhar esse tema. E eu sabia que no momento que nós trabalharmos esse tema com seriedade, nós enfrentaríamos retaliação no mundo espiritual. E não foi diferente. Não foi diferente na minha vida, não foi diferente na vida dessa igreja. O mês de maio foi um mês de grandes ataques do inimigo. Ataques do diabo à minha casa. Ataques do diabo à minha vida. Ataques do diabo à vida desta igreja. Mas eu não estou falando isso para impressionar você, porque todo ataque que veio da parte dele já está derrotado em nome de Jesus. Eu não preciso que nada venha acontecer para que o ataque dele não dê certo. O ataque dele não deu certo. Eu não preciso que a gente faça mais nada daqui para frente para que se quebre o que Satanás fez. O que ele fez, mas ele já está derrotado. Mas houve retaliação, queridos. Houve ataque do inimigo. E durante esta série, queridos, nós buscamos trabalhar desde o início a importância de você entender que no mundo espiritual não se brinca. Nós temos às vezes um costume, querido, de nós relaxarmos no mundo espiritual. Grave isso, com o mundo espiritual não se brinca. Satanás não brinca de ser diabo, desculpa a expressão aqui. Satanás não tira férias. O diabo não desiste de atacar as nossas vidas e a nossa família. E é permeando tudo isso que temos desde a primeira mensagem ministrado aqui à igreja. Falamos sobre a importância de você reconhecer que existe um mundo espiritual. Falamos também, queridos, da importância de você não espiritualizar tudo. O espiritualizar tudo, queridos, é você ver diabo em tudo. É você entender que tudo é diabo. Não espiritualize tudo. Mas não viva como se o reino espiritual não existisse. E quero nesse primeiro momento da nossa mensagem fazer uma recapitulação de tudo que falamos até aqui. Eu quero que você que está aqui nessa noite, não ouviu nenhuma mensagem dessa série, saia daqui entendendo sobre o que essa série falou e receba essa palavra dessa noite de igual modo. A mensagem de abertura desta série, queridos, pregado no primeiro domingo do mês de maio, na parte da manhã, teve como tema: encha a sua casa de luz. E nós falamos sobre a analogia entre luz e trevas. E que espiritualmente falando, a nossa casa precisa estar cheia da luz, que é Jesus. Nós precisamos a todo momento tirar da nossa casa tudo aquilo que não é luz, ou seja, tudo aquilo que não vem de Deus. Afastar da nossa casa tudo aquilo que não é permissão de Deus. Afastar da nossa vida tudo aquilo que não é propósito de Deus. Tirar dos nossos caminhos tudo aquilo que não é vontade de Deus. Enfatizamos que você precisa buscar a luz para a sua casa. Imagina nesse momento uma casa sem luz, uma casa escura, uma casa em trevas. Falamos sobre a importância de você trazer a luz de Deus para dentro da sua casa. A segunda mensagem no primeiro domingo de maio, na parte da noite, foi ministrada pelo pastor Júnior, com o tema consciência sobre os ataques malignos à família. Falamos sobre a importância do conhecimento da palavra de Deus, a busca pela maturidade espiritual, a importância de nós abrirmos mão da prática consciente do pecado.
e sobre a importância de estarmos atentos, vigilantes em relação às atuações de Satanás. A terceira mensagem dessa série, pregada no domingo, dia das mães, dia 12, pela manhã, nós pregamos sobre a importância do discernimento espiritual. Diferenciamos por várias vezes, queridos, para a igreja, a importância do conhecimento, da sabedoria e do discernimento. Explicamos o que é conhecimento, o que é sabedoria, o que é discernimento. E nessa terceira mensagem, nós temos uma ênfase ao que é o discernimento. Discernimento, queridos, é a capacidade de enxergar com os olhos espirituais aquilo que aos olhos humanos é invisível. É a capacidade de ver o que é invisível. Falamos que o discernimento é um dom do Espírito, que você só consegue obter se relacionando com Deus. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais você se relaciona com Ele, quanto mais você tem contato com o Espírito Santo de Deus, Ele concede o discernimento, para que você consiga enxergar aquilo que os olhos humanos não podem ver, mas os olhos espirituais podem ver. Exemplo, nós buscamos dentro dessa série trazer exemplos a todos os momentos, e deixe que esses exemplos venham falando na sua vida, deixe o Espírito Santo de Deus falar na sua vida nesse momento. Sabe aquela situação, queridos, que os seus olhos humanos olham e veem a situação como interessante, e vê como atraente, e vê como algo muito bom para você, mas os olhos espirituais podem fazer você olhar para a mesma situação e querer desistir dela? Isso é discernimento. É a capacidade de ver aquilo que é invisível, é a capacidade de enxergar com os olhos espirituais, ainda que os olhos espirituais venham enxergar completamente o oposto daquilo que os olhos físicos estejam vendo. Nesse mesmo dia, no dia 12, dia das mães à noite, nós pregamos sobre o tema: elimine os pontos de apoio da ação maligna. Ponto de apoio, querido, numa linguagem militar. Grave isso, se você ainda não gravou. Ponto de apoio numa linguagem militar é um espaço que se encontra no terreno adversário, onde você possa se fixar. E fixando-se, você possa montar suas estratégias e intensificar o seu ataque contra o inimigo. Trazendo isso para o mundo espiritual, ponto de apoio, querido, é o lugar que Satanás encontra na nossa vida, na nossa casa, num ambiente que é nosso. Ele não deveria ocupar, mas ele encontra e ele se instala ali. E instalando-se ali, ele intensifica o ataque contra você. Levei a igreja a entender que ter um ponto de apoio de Satanás na sua vida ou na sua casa, não é só para aqueles que andam distantes de Deus, não. Dei o exemplo que você pode ser um homem e uma mulher de Deus, que você pode ser um servo e uma serva de Deus, mas um deslize que você dá, Satanás pode montar um ponto de apoio na sua vida, na sua casa, e fazer grandes estragos, ainda que você seja um homem convertido, uma mulher convertida, um homem ou uma mulher de Deus. Imagina a sua vida, expliquei isso, imagina a sua vida dividida em 10 áreas, 10 áreas apenas. Tenta dividir sua vida em 10 áreas. Faça esse exercício nesse momento. Sua vida conjugal, sua vida relacional, sua vida com seus filhos, sua vida profissional. Tenta dividir sua vida em 10 áreas. Imagine agora que você pegue 9 dessas áreas e chegue para Deus e fale assim: Deus, o Senhor tem o controle total dessas 9 áreas da minha vida. Porque você é alguém que teme ao Senhor. Mas pensa numa única área. Pensa numa única área que ao invés de você entregar para Deus, você não entrega. E você olha para Ele e fala: aqui está a minha fraqueza. Aqui está a minha limitação. Aqui está aquilo. Tenta entender, queridos. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Aqui está aquilo que eu quero entregar para Deus junto com as outras 9, mas eu não consigo. Isso aqui tem sido mais forte do que eu. Você entende o que eu estou dizendo? Você entregou 9, mas essa aqui eu quero entregar para Deus, eu quero fazer o que eu faço com as outras 9, mas você não consegue. Essa uma área da sua vida que você não entrega para Deus,
pode ser uma brecha para que o diabo encontre um ponto de apoio. E a partir dessa única área, ele venha comprometer todas as outras 9. E por isso nós pregamos sobre a importância, fizemos essa mensagem em 2 partes, de você eliminar os pontos de apoio da ação maligna da sua vida. Depois do domingo, dia 19, nós não pregamos sobre esse tema, tivemos aqui a conferência de família. Pastor Daniel pregou pela manhã, Pastor Silfarne pregou à noite sobre outro tema, o tema família, vamos crescer, e fomos abençoados da mesma forma. E hoje pela manhã, Pastor Júnior pregou a 5ª mensagem desta série com o tema proteja seus filhos das trevas espirituais, e ele trouxe uma palavra aos pais, dizendo que cabe aos pais em relação aos filhos autoridade, quem estava aqui de manhã lembra, legado e cobertura espiritual. Dentre várias coisas que ele falou, quero destacar a importância do legado. Irmãos, o legado é aquilo que a gente constrói para a próxima geração. O legado é aquilo que a gente constrói em relação ao que os nossos olhos não podem ver. Quais são os legados, meus irmãos, que nós estamos deixando? Quais são os legados que nós estamos deixando para os nossos filhos biológicos? Quais são os legados que nós estamos deixando para os nossos filhos espirituais ou aquele aos quais nós discipulamos? Queridos, quais são os legados que a geração desse tempo da primeira igreja batista em Barra Mansa deixará para a próxima geração desta mesma igreja? Quais são os legados? E hoje, queridos, encerrando esta série, nós vamos pregar sobre o tema chaves para a cobertura espiritual do seu lar. Quero começar, aliás, já comecei, perdão, erro de linguagem aqui. Quero continuar dizendo, queridos, ao entrar aqui no tema da nossa mensagem, que até aqui, talvez, não vou afirmar, 2 coisas tenham acontecido ou possam ter acontecido com você. Presta atenção se você vai se enquadrar em alguma delas. Pode ser que você tenha ouvido tudo que foi ministrado até aqui, mas você esteja incrédulo. Você entende o que eu estou dizendo? Nós entramos numa área, queridos, que não é comum as igrejas ministrarem. Você concorda com isso? Nós entramos numa área, não pense que eu estou querendo fazer disso a gente melhor do que alguém, não querendo fazer isso melhor do que ninguém. Nós entramos numa área que não é quase nada comum uma igreja batista pregar. Você entende isso? E talvez pela sua cultura religiosa, pelos caminhos que você já passou até aqui, pelo seu berço cristão, você tenha chegado até aqui incrédulo em relação a tudo que eu preguei. Incrédulo, quando você analisa e pensa no mundo espiritual, você não crê. Então talvez, queridos, o seu caso até aqui, nessas 5 mensagens, tenha sido um comportamento de incredulidade. E cada palavra que você ouve, você fala, isso é exagero, isso é besteira, eu não creio nisso, eu não acredito naquilo, eu não concordo com isso. Meu irmão, ainda que seja nessa última mensagem, não seja incrédulo em relação ao mundo espiritual. Não descreia de que existe um mundo espiritual e que ainda que nós devamos viver de forma equilibrada, sem espiritualizar tudo, não descreia que existe um mundo espiritual e que o reino das trevas ele milita contra você. Pode ser que uma outra característica sua, não estou afirmando, estou só supondo, seja a omissão. A omissão é diferente da incredulidade, entendem isso? Aquele que é omisso, ele acredita, ele crê no mundo espiritual, ele acredita que existe uma batalha, mas ele fica totalmente alheio a ela, ele age com indiferença. Você consegue identificar o crente indiferente, ainda que creia? Você consegue se identificar como indiferente, ainda que você creia? Então, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus,
não seja incrédulo e nem omisso. Creia que existe um mundo espiritual e que você não pode ser omisso. Provérbios capítulo 24, versículo 3 diz: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Esse versículo é uma metáfora, irmãos. E ele nos fala sobre uma construção física de uma casa e a importância que ela tem, mas ele fala também sobre uma outra construção que não é física e que é muito mais importante do que a física. Olha aqui, Deus não está preocupado com quantas medidas de areia e cimento você fez o alicerce físico da sua casa. Não estou dizendo que você não deva se preocupar com isso, entenda o que eu estou dizendo. Deus não está preocupado, queridos, qual é a força do alicerce que você construiu a sua casa, fisicamente falando. Deus não está preocupado, queridos, se você usou porcelanato, se você fez um rebaixamento bonito. Deus não está preocupado com a construção física da sua casa, mas Ele está preocupado com a construção espiritual dela. E fazendo essa analogia, Deus se preocupa com qual é o alicerce que vocês têm se firmado e você tem usado no seu lar. Deus se preocupa, queridos, o que você tem usado de matéria-prima para poder construir o seu lar, espiritualmente falando, edificar a sua casa. E nessa noite, diferente de todas as outras mensagens, que nós não tivemos um único texto, um texto-chave para meditar, nós fizemos mensagens usando vários textos, nós nos dedicaremos a um único texto nessa noite, que será a base para a nossa palavra. Abra aí sua Bíblia em Josué capítulo 24, apenas 2 versículos, versículos 14 e 15. Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Podemos ler juntos? Vamos lá? Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Vamos ler a última frase desse versículo, vamos lá, bem forte. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Preste atenção aqui para que você entenda o que nós vamos aplicar. Todo texto ele tem um contexto, e esse texto dito por Josué também tem um contexto que precisa ser entendido. Preste atenção aqui, para que você entenda o contexto e depois entenda a aplicação que nós faremos. Josué é um líder que sucedeu Moisés, ok, irmãos? Todos sabem disso. Josué foi o sucessor de Moisés naquela caminhada direcionando o povo de Israel. Essas palavras são ditas por Josué no momento final da vida dele. Só que antes dessas palavras, muitas coisas aconteceram e tem todo um cenário, um pano de fundo aqui que nós precisamos entender. Por isso, vamos voltar um pouquinho aqui na história para que a gente entenda essa palavra. Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 12, lá quando Deus chama Abraão e inicia em Abraão uma aliança com o povo de Israel. Está todo mundo situado até aqui? Deus aparece a Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, no meio dos teus parentes, vai para uma terra distante que eu vou te mostrar. Ali eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão nós temos uma aliança entre Deus e um povo, que esse povo foi chamado de povo de Israel. Abraão sai com sua esposa Sara em direção a uma terra que Deus lhe mostraria, cumprindo uma ordem de Deus. Na sequência patriarcal, depois de Abraão nós temos Isaac, filho da promessa, ok? Depois de Isaac nós temos Jacó, e Jacó teve 12 filhos, 12 filhos homem e uma filha mulher. Entre esses 12 filhos, um filho chamava-se José. E você conhece lá a história de José, que teve um sonho, foi perseguido por seus irmãos, foi vendido como escravo, foi parar no Egito. Do Egito ele passou por várias situações difíceis, até que ele chegou diante de Faraó, e Deus o colocou como o principal homem depois de Faraó, governando assim o Egito.
Através de José, a família de Jacó, ou seja, seu pai e seus irmãos vão para o Egito. E aí nós temos a chegada do povo de Israel no Egito. Ok até aqui, irmãos? Você lembra que José ele foi querido por Faraó, mas o tempo passou. O Faraó da época de José morreu. José morreu. E essa preferência por esse povo de José deixou de existir. E o povo de José, que foi se multiplicando, que é o povo de Israel, passou a ser perseguido e escravizado no Egito. Então, de uma posição privilegiada, eles passaram a se tornar escravos no Egito. Essa escravidão durou 400 anos. Até que por um momento decisivo, vontade de Deus, Deus levanta um menino recém-nascido que poderia morrer, mas Deus poupa a vida dele, permite que ele seja criado pelas filhas de Faraó, e quando ele se torna adulto, Deus o chama, aparece para ele no meio de uma sarça e fala: Moisés, eu estou te enviando como mensageiro meu até o povo de Israel, para que você enfrente Faraó e liberte o povo do Egito, o povo cativo, escravizado lá há 400 anos. Moisés trava uma batalha para poder obedecer essa ordem de Deus, mas vai. E lá nós temos aquele momento das 10 pragas sendo enviadas, toda aquela batalha de Faraó contra a vontade de Deus, até que Moisés consegue arrancar aquele povo do Egito e leva esse povo para caminhar em direção à terra prometida. Ok, irmãos, até aqui? Essa caminhada ela deveria ser muito curta, mas ela se tornou muito longa, ela durou 40 anos. E esse povo, quando saiu do Egito para atravessar um deserto e chegar numa terra prometida, um caminho que deveria ser feito em pouco tempo, demorou 40 anos. E o povo de Israel tem algumas marcas que você sabe identificar: murmuração, desobediência, idolatria e infidelidade. Essa é a marca do povo de Israel. Você vê no decorrer do texto bíblico que por várias vezes esse povo se levanta contra Deus, murmura, fala que tem saudade do Egito. Deus dá comida, Deus põe luz de noite para guiar o povo, nuvem de dia para guiar o povo. Mas o povo é idólatra, o povo é perverso. O povo é um povo de dura cerviz, como a tradução mais antiga da Bíblia diz. O povo é um povo obstinado. Esse povo é marcado por uma idolatria, por uma obediência. A marca desse povo é o pecado. Como consequência disso, eles não entram na terra prometida. Pastor, eles não entram? Não, irmãos, eles não entram. Quem entra é apenas Josué e Calebe e os filhos dessa geração. Deus proibiu que qualquer homem acima de 20 anos, deve estar aparecendo no multimídia o versículo, qualquer homem acima de 20 anos entrasse nessa terra, exceto Josué e Calebe. Porque na terra prometida, em função do pecado e da desobediência do povo, só entrou os filhos dessa geração. Moisés não entra, e Deus levanta Josué, e Josué entra na terra prometida com os filhos daqueles que saíram do Egito. O que acontece com os filhos, irmãos? Eles cumprem um legado negativo. Eles repetem o comportamento dos seus pais. Sabe o que a Bíblia diz a respeito dessa geração, irmãos? Que a geração que saiu do Egito foi desobediente, os filhos dele também, e os filhos dos filhos nem sabiam mais quem era o Deus de Israel. Quando Josué fala as palavras que nós lemos em Josué 24, 14 e 15, que nós achamos bonita, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Parece que Josué está pregando um sermão e está feliz da vida, né, irmãos? Não está, não. Josué está triste. Josué está no final da sua vida. Josué, querido, está no final da sua vida e está olhando para um povo que ele conduziu, está decepcionado com ele. Se você for ler o início do capítulo 24 de Josué, se você puder, faça isso em casa, você vai ver que Josué ele vai recapitulando tudo aquilo que foi vivido. Tudo aquilo que foi vivido.
E Josué está triste, irmãos. Josué está decepcionado com esse povo. E aí, no momento de se posicionar, triste com as escolhas que o povo tem feito, ele está dizendo: vocês, embora sigam esse caminho, vocês, embora eu tendo escolhido repetir a herança negativa dos seus pais, eu não serei como vocês. Eu me posiciono e eu declaro que eu e a minha casa seremos diferentes. Eu e a minha família não seguiremos esse modelo, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você entendeu o contexto que foi explicado aqui? Nessa noite eu tenho 3 aplicações apenas para fazer na nossa vida a partir dessa história. 3 aplicações apenas. 3 chaves espirituais para que você encontre cobertura espiritual para o seu lar e para a sua casa. Eu quero aplicar com você nessa noite. A primeira dela, com base no que foi explicado aqui: o fracasso da sua geração passada não é o seu fracasso. Vamos falar juntos? O fracasso da sua geração passada não é o seu fracasso. Agora você vai trazer isso para você. E nós vamos falar juntos e você vai dizer: o fracasso da minha geração passada não é o meu fracasso. Vamos falar juntos? O fracasso da minha geração passada não é o meu fracasso. J.J. Russell, famoso filósofo suíço, ele é autor de uma frase: o homem é resultado do meio em que vive. Uma frase muito usada no meio político. Eu não quero entrar em política, tá? Que fique bem claro. Mas à luz da palavra de Deus, essa é uma das maiores mentiras que pode existir. Aos olhos espirituais, o homem não é resultado do meio em que vive. Um homem é resultado da ação de Deus na vida dele. Um homem é resultado daquilo que Deus quer que ele seja, e não do que o meio conduziu para que ele fosse. Presta atenção aqui, irmãos. Nós estamos diante de uma herança de geração negativa, uma herança que passou de geração para geração. Os pais desses que estavam sendo liderados por Josué foram idólatras no deserto, foram pecadores no deserto, foram murmuradores, foram omissos, transgrediram as leis, a palavra de Deus, desagradaram a Deus. E nós estamos vendo aqui uma geração repetindo os mesmos erros que a sua geração passada deixou. Lembra que em uma das mensagens nós falamos aqui que o diabo ele atua na sociedade? A sociedade prega isso para mim e para você. Deixa eu te dar um exemplo. Uma pesquisa aponta que filhos divorciados têm enormes chances de se casarem e sofrerem divórcios em seus casamentos. Pesquisas apontam que falhas que os pais tiveram na formação dos seus filhos fazem com que eles cheguem na fase adulta e repitam as mesmas falhas. Isso é ação de Satanás na sociedade que nós estamos inseridos. Você não precisa repetir o fracasso da sua geração passada. Em Deus você pode ser completamente diferente do que a sua geração passada foi. Se tem uma chave para que você traga cobertura espiritual para o seu lar, e eu quero que você saia daqui nessa noite com ela: não aceite os fracassos da sua geração passada. Queridos, eu comecei esse culto falando para quem não está em paz, levantando a mão. Eu vou falar várias coisas aqui agora. Ou você se solta, ou você se entrega para receber essa palavra, ou você se tranca. A escolha é sua.
Quem é filho de pais divorciados aqui, levanta a mão. Levanta a mão em nome de Jesus. Você que é filho de pais divorciados, eu quero profetizar na sua vida que o seu casamento não vai repetir o divórcio da sua geração passada. Esse ciclo está rompido agora, em o nome de Jesus. Você vai casar até que a morte o separe. Quem é filho de pais que sofreram adultérios aqui, levanta a mão em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Você não vai repetir o adultério da geração passada. Isso vai ser quebrado na sua vida em o nome de Jesus. Quem é filho de pais que mexeram com magias, levanta a mão agora em nome de Jesus. Você não vai viver isso na sua vida. Existe uma unção liberada da parte de Deus, em que você é filho e filha de Deus. Magia nunca vai fazer parte da sua vida, em o nome de Jesus. Quem é filho de pais que foram abusados aqui, levanta a mão em nome de Jesus. Se você nunca falou isso para o seu filho, você que é pai aqui e foi abusado quando criança, levanta sua mão agora em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Levanta sua mão em nome de Jesus. A sua geração, os seus filhos não vão vivenciar os abusos que a sua geração passada viveu. Quem tem exemplo de homossexualidade na geração passada, levanta a mão em nome de Jesus. Filhos de pais, famílias que têm histórias de homossexualidade, levanta a mão em nome de Jesus. A sua casa não vai viver essas influências de homossexualidade. Isso está repreendido na sua vida, em o nome de Jesus. O fracasso da sua geração passada não é o seu fracasso. Receba essa chave em nome de Jesus. Segundo lugar, são apenas 3, queridos. Segunda chave, segundo conselho: se posicione em relação ao mundo das trevas. Vamos falar juntos? Se posicione em relação ao mundo das trevas. Preste atenção aqui. Josué sucedeu Moisés. Josué quando conduziu esse povo, irmãos. Josué fez tudo o que podia fazer por esse povo. Mas ele chega na sua velhice, no seu fim de vida, e vê que esse povo precisava se posicionar. Percebam que o que Josué está falando, ele está convidando o povo a tomar uma posição. Ele está enxergando, falando: desse jeito não dá. Ou vocês se posicionam agora, ou vai estar tudo perdido. Ou você se posiciona agora, ou você vai caminhar despenhadeiro abaixo. Ou você se posiciona agora, ou você vai ver a sua casa ruir. É isso que Josué está falando para o povo. Irmãos, tomar decisões é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Tomar decisão não é fácil em nenhum âmbito da vida. Mas nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos nos posicionar. Sabe por quê? Você não é o que você pensa. Você não é o que você fala e nem o que você promete. Você é aquilo que você faz. Nós não somos o que pensamos. Nós não somos o que falamos ou prometemos. Nós somos aquilo que fazemos. E é por isso que é importante demais nós nos posicionarmos e nós tomarmos decisões.
Você pode ser vitorioso em qualquer área da sua vida, mas se você fracassa na família, você não é digno de admiração. O maior problema que temos na sociedade não é o problema econômico e nem o problema social. O maior problema que nós temos na sociedade é o problema de família. Ei, meu irmão, minha irmã, você precisa se posicionar. Tome uma posição no mundo espiritual. Pegue tudo que você ouviu até aqui, queridos, e se posicione. Defina o que você vai ser a partir de agora. Defina o que vai mudar na sua vida a partir de agora. Elimina o que precisa eliminar. Meu irmão, não adianta você vir aqui ouvir a palavra, sair por essa porta e nada mudar. Não adianta você vir aqui ouvir falar sobre pontos de apoio que você precisa eliminar e você sair dessa porta e o ponto de apoio continuar no mesmo lugar. Não adianta você vir aqui e você ouvir que você precisa de contato com a palavra de Deus, que você precisa ter uma vida de oração, que você precisa ter discernimento, e você sair daqui e nada mudar. Se posicione em nome de Jesus. Jovem, adolescente, jovens casados, homens, mulheres, maturidade, se posicionem em nome de Jesus. Terceira e última chave espiritual: assuma a responsabilidade da sua casa. Vamos falar juntos? Assuma a responsabilidade da sua casa. Pega a sua Bíblia aí, independente de aparecer no multimídia, abre ela em 1 Samuel capítulo 3, deixa ela aberta. Presta atenção aqui que eu vou falar algo muito importante. E tem um recado de Deus para pessoas específicas aqui, nessa noite, dentro do que eu vou falar nesse tópico. Eu vou aplicar um princípio aqui, queridos, que pode mudar a sua casa. Não porque sou eu que estou aplicando, porque é a palavra de Deus. Tem uma aplicação que eu vou fazer aqui que pode mudar a sua casa, que talvez você nunca tenha visto nessa perspectiva. Presta atenção no que eu vou dizer. Esse capítulo 3 fala da experiência em que Deus aparece a Samuel. Vocês sabem quem foi Samuel? Filho de Ana. Lá no capítulo 1 de 1 Samuel, você vai ver que Ana era uma mulher estéril, que não podia ter filhos. A outra esposa do seu esposo, algo comum naquela época, tinha muitos filhos e ela não tinha nenhum. Então ela fez um voto ao Senhor, dizendo que se o Senhor concedesse a ela um filho, ela entregaria esse filho para ser criado nos caminhos do Senhor. Ela consagraria esse filho ao Senhor. E desse ventre estéril nasceu Samuel. E ela cumpriu o seu voto. Ela levou Samuel até o sacerdote Eli e deixou lá para que ele fosse criado pelo sacerdote. Samuel era um menino. E acontece algo maravilhoso com ele. Vou te explicar porque que é maravilhoso. Daqui a pouco eu vou te explicar. Antes disso, olha o que está no primeiro versículo do capítulo 3 de 1 Samuel na sua Bíblia. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Leia comigo o restante. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Você prestou atenção no que está escrito? Isso é comum? Isso é comum na vida de um sacerdote? Ele era sacerdote. Isso que nós acabamos de ler é comum? Não. O que está dizendo que nós lemos? Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Isso não é comum. O que está havendo entre Eli e o Senhor, irmãos? Está havendo uma desconexão. Concordam? Está havendo algo que não deveria acontecer. E se você for ler o capítulo 2, você vai saber por quê. Porque os filhos de Eli eram pecadores, transgrediram a lei, desagradaram a Deus, fizeram coisas terríveis. E em função do pecado dos filhos de Eli,
A conexão entre ele e o Senhor estava quebrada, estava turbulenta. O Senhor raramente falava e as visões não eram frequentes. Continue analisando comigo. Estamos em qual testamento? Antigo ou Novo? Antigo. Como é que Deus falava no Antigo Testamento, irmãos? Através do sacerdote, que ia até o Santo dos Santos, fazia todo o ritual, toda uma preparação, se apresentava no Santo dos Santos, levava até lá sacrifícios, em nome dele, em nome do povo, para que Deus falasse ao sacerdote, os sacerdotes falassem ao povo. Nós não estamos numa época em que é comum Deus falar diretamente. Mas o que Deus faz com Samuel? Deus quebra o protocolo. Deus fura a fila. Deus não vai no sacerdote, Deus vai no menino. Está entendendo isso, irmãos? Deus vai no quarto do menino e chama ele, Samuel. E o menino não entende. E o menino sai do quarto. E o menino vai até Eli. Eli, Eli, o Senhor me chamou. Ele, não, eu não te chamei. Volta para o teu quarto. Continue acompanhando a história, irmão. Você vai entender daqui a pouco. E o Senhor mais uma vez chama Samuel. E Samuel pensa mais uma vez que é o sacerdote. Vai até o sacerdote. Só que não é o sacerdote, irmãos. Ele volta para o quarto. E o Senhor chama Samuel. E ele vai de novo ao sacerdote. O sacerdote tem um discernimento ali. Discernimento, consegue entender? Os olhos físicos não podem ver, mas os olhos espirituais viram. Samuel, se você ouvir essa voz de novo, responda para ela, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Discernimento na vida de Eli. Samuel volta para o quarto. Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Presta atenção no que vai ser aplicado aqui. Biblicamente, de quem é o papel do sacerdote no lar? De quem é o papel, irmão, do sacerdote no lar? Do homem, do cabeça da família, instituído por Deus. Biblicamente, esse é o papel do sacerdote. Nós vamos falar sexta-feira sobre isso. Qual é uma das causas que mais existe hoje prejudicando a família? A ausência do homem. Homens não têm exercido seu papel na sociedade. Em consequência disso, tem faltado sacerdote dentro de casa. Você consegue entender isso? A sua casa falta sacerdote? A sua família tem faltado sacerdote? Não precisa levantar a mão, só reflita. O que o texto está nos ensinando? Ainda que haja falha, a autoridade espiritual dentro de casa tem que ser exercida. Mulheres, esposas que estão aqui, se não tem sacerdote no seu lar, assuma esse papel em nome de Jesus. Levante-se como sacerdote na sua casa e faça aquilo que não tem ninguém para fazer. Tem meninos aqui, meninos que não têm pais, jovens que não têm sacerdote dentro de casa. Quem Deus levantou como sacerdote, irmãos, no texto? Um menino. Você pode ser um menino e ser o sacerdote da sua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se até hoje existe ausência de sacerdote na sua casa, assuma esse papel em nome de Jesus. O sacerdote a partir de hoje é você. A autoridade espiritual precisa ser ocupada, e ela precisa ser ocupada independente das ausências. Um sacerdote estava ausente, Eli, em função do seu filho. Deus levanta um menino como sacerdote. Você pode ser um menino, você pode ser um jovem e sair dessa porta hoje e falar: eu sou o sacerdote que nunca teve na minha casa. A palavra de Deus está te dando autoridade para você sair e dizer: eu a partir de hoje sou o sacerdote que nunca teve na minha casa, porque na minha casa houve ausência, então agora eu sou o sacerdote. Você que é mulher, que tem servido a Deus sozinha, que o seu marido não é convertido, ou que o seu marido é crente, mas ele é ausente, tem ausência de paternidade na sua casa, tem ausência de sacerdote na sua casa.
saia por essa porta e declare no mundo espiritual: eu sou o sacerdote da minha casa. A partir de hoje, eu assumo essa responsabilidade. Responsabilidades espirituais precisam ser assumidas. Assuma em nome de Jesus, mas não deixe a sua casa sem um papel de autoridade. Seu lar nunca mais vai ser um lar sem sacerdote, porque você está recebendo essa chave para você sair daqui e assumir esse papel na sua família, em nome de Jesus. Samuel entrou no quarto menino e saiu dele sacerdote. Samuel entrou no quarto menino e saiu dele um profeta. Quando nós assumimos responsabilidades, Deus muda a essência. Ele transforma meninos em homens. Ele dá autoridade espiritual para que mulheres se levantem espiritualmente e digam como Josué: não importa o que aconteça lá fora, não importa em que circunstância nós estamos inseridos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ministério de louvor, pode se posicionar aqui. Cobertura espiritual. Proteja sua casa dos ataques do mal. Essa série trabalhou, queridos, a casa com perspectiva de lar, com perspectiva de família. Quando falamos em casa, proteja sua casa dos ataques do mal, estamos falando na perspectiva de família. Nós vamos cantar uma música agora que eu quero que você pense na letra dela na perspectiva de família. Você pode pensar nela na perspectiva de casa como templo, porque é o contexto em que ela foi composta. Mas eu quero que você mude um pouco a essência da autoria dessa letra. Eu quero que você pense na sua casa como família. Eu quero que você pense na sua casa como lar. Pode se colocar de pé, queridos. Pode introduzir a música. Eu quero que você pense nessa letra e declare isso com seus lábios. Entoie esse louvor, declarando isso, se referindo à sua casa, ao seu lar. Nós teremos momentos de oração daqui a pouco. Se entregue, queridos, a essa canção. Deixe o Espírito Santo mover você. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Vamos louvar o Senhor.
continuaremos cantando daqui a pouco, queridos. Mas eu quero encerrar essa série de mensagens. Você precisa tomar uma posição em relação à sua casa, em nome de Jesus. Você precisa sair daqui fazendo como Josué. Olha, não importa se vocês vão fazer como seus pais fizeram. Se vocês vão adorar os outros deuses, os deuses dos amorreus. Se vocês vão continuar nessa vidazinha medíocre. Não importa o que aconteça, querido, trazendo isso para o nosso contexto. Não importa o que a sociedade tem pregado e tem falado sobre família. Não importa o que a mídia tem dito sobre família. Não importa as heranças negativas que você tem sobre a sua casa. Você vai se posicionar e você vai dizer: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Se essa palavra não pode ser dita hoje por completo, fala ela de forma profética. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repreenda a ação do mal que tem afastado filhos, que não tem convertido esposos, e declara de forma profética: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomo essa posição, eu tomo essa decisão, eu tomo essa atitude diante do Senhor. Abra a sua casa e fala: Senhor, a minha casa é sua. Ela não é sua pela metade, ela não é sua 90%, a minha casa é sua por completo. Deus, toma cada pessoa da minha casa. Começa a falar isso agora. Deus, toma cada pessoa da minha casa agora. Toca em cada vida que não conhece o Senhor. Transforma aquilo que aos olhos humanos parece ser impossível de transformar. Muda a realidade dos meus pais, muda a realidade dos meus filhos, muda a realidade da minha parentela, Senhor. Mas toma a minha casa é sua. Faça dela o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Traga a sua casa para o altar do Senhor. Vem aqui para frente. Nós vamos orar encerrando essa série. Coloque a sua casa diante de Deus. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Vem para cá. Jorge, Ministério de Intercessão. Pastor Magela, Pastor Júnior, vem para cá. Vem para cá. Coloque a mão nessas pessoas, pastores. Pastores, Ministério de Intercessão. Toque nessas pessoas, orem com elas em nome de Jesus. Ore por cada vida, coloque suas mãos em cada vida agora. Pessoal, chega mais para frente, vem para cá. Vamos tentar deixar o corredor livre, para que as pessoas possam chegar. Toca nessas vidas em nome de Jesus.
nós fechamos essa série de mensagens declarando no mundo espiritual que nossa casa nunca mais será a mesma, que nossas vidas nunca mais serão as mesmas. E nesse momento, Pai, na autoridade de ministro do Teu Evangelho, de ministro da Tua casa, eu repreendo toda a ação do mal, toda a ação do diabo nas vidas e nas famílias. Pai, em Ti nós somos mais que vencedores, Pai. Toda seta que o diabo tem lançado, Pai, ela caia por terra em nome de Jesus. Famílias estão aqui sendo consagradas, edificadas ao Senhor. Deus, aqui tem lares representados. Pai, a nossa casa é Sua, Senhor. Toma conta dela, toma conta da nossa família. Transforma a nossa vida, transforma a nossa casa, Pai. Nós entregamos ela para o Senhor. Nós entregamos nossa vida ao Senhor. E nós declaramos, Pai, a vitória na vida dessas famílias aqui presentes. Nós declaramos a derrota de Satanás em relação a essas casas, Pai. Nós declaramos a vitória sobre cada área, Senhor. Nós declaramos quebra de maldição em relação a adultério, a divórcios, a homossexualidade, a pornografia, a magia, Senhor. Nós repreendemos em o nome de Jesus. Nós clamamos por libertação, Pai. Liberta as famílias, liberta as casas, Pai. Transforma, faz o impossível. Faz aquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer. Só aquilo que o Espírito Santo fazer. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Deus dessa palavra, em nome de Jesus. Podem se assentar, queridos, podem se assentar. Não sei se você consegue perceber isso que eu vou dizer. Falei um pouco sobre não crer, sobre a incredulidade do mundo espiritual. Você quer a prova, queridos, que o mundo espiritual existe e guerreia fortemente contra as famílias e contra a igreja? Você quer uma prova? Essa igreja tinha tudo para estar cheia agora. Encerramento de uma série como essa. Ela não está. Por questões espirituais. Você pode ter certeza disso. Você consegue perceber quantas pessoas perderam essa palavra? Perderam esse momento que foi vivido aqui? Você consegue imaginar quantas pessoas enfrentaram batalhas hoje para não estar aqui? Quantas vidas Satanás investiu pesado para que não estivesse aqui, infelizmente alguns não estão. Você consegue enxergar isso? Queridos, a igreja não pode brincar com o mundo espiritual. Você que é crente tem brincado com o mundo espiritual. Para de brincar com o mundo espiritual, porque o diabo não está brincando com a igreja. A cada dia o diabo lança novas filosofias e novas tendências para destruir a família e para destruir a igreja. Primeira Igreja Batista em Barra Mansa.